Som. Boa noite. Paz seja com todos. Que alegria poder estar com vocês. Que bênção poder estar com vocês. Quando eu recebi o convite, na verdade eu recebi pelo pastor Jackson. Ele tinha falado, e às vezes quarta-feira, para mim às vezes é um dia difícil, porque às vezes eu não estou em BH. Eu sou secretário nacional da igreja que eu faço parte, então eu tenho que ir para São Paulo. E eu fiquei apertado, eu falei, não, vou assumir pela fé. Pastor, você acredita que me chamaram semana passada? Então quando me chamam uma semana, normalmente pula outra. Então, quando me chamaram, eu falei, glória a Deus, semana que vem eu estou livre, eu estou aqui com vocês. Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Antes de eu começar, eu queria falar algo com vocês. Eu conheci o pastor Vinícius, tive a honra de conhecê-lo em uma igreja no Vale do Jatobá. Estava lá com a família e foi uma honra para mim. E eu quero falar para vocês algo. Eu disse lá, não sobre ele, mas aqui eu quero falar sobre ele. Eu estava no carro vindo com ele, e ele contando a história dele, e de como ele começou aqui, como esse trabalho começou. E hoje em dia é difícil, a gente olha, você pega o celular, se você entrar no YouTube agora, se você entrar no Instagram, o que tem de live agora é um absurdo. Um monte de gente, nada contra. São muitos pastores, são homens de Deus, eu não estou questionando isso. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que para a igreja local, você não encontra pastor em internet, em Facebook, em Instagram, você não encontra. Não é pastor virtual. Você só encontra pastor. Não é errado o que eu estou falando, a pessoa fazendo um seminário, mas nem fazendo um seminário, tem muita gente que sai e não tem chamado. No entanto, o lugar que você encontra pastores de verdade, pastores que vão cumprir na sua vida o cuidado de Deus, é o próprio coração de Deus. A promessa é dele. Ele diz assim: eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e entendimento. Então, o lugar da onde vem pastores de Deus, não é numa cadeira de um seminário, ou diante da câmera de um celular, mas é direto do coração de Deus. Gostaria que o pastor ficasse em pé. Vocês têm um pastor que saiu do coração de Deus para cuidar de vocês. Honrem e valorizem a Deus a vida dele, a vida da família dele, porque ele não foi achado na rua. Você o encontrou no coração de Deus para cuidar de cada um de vocês. Pastor, que Deus abençoe, é uma honra imensa estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, eu tenho muita coisa para falar, então vamos tentar remir o tempo. Eu trago um abraço dos seus irmãos da Igreja Quadrangular, e é um prazer conhecer vocês, que são minha família em Cristo Jesus, são meus irmãos em Cristo Jesus. Sabe quando você conhece aquele primo, não, aquele não é nem primo, aquele irmão que você não sabia que você tinha? Pois é, estou conhecendo vocês, meus irmãos. Que bênção que é conhecer vocês, saber participar de uma parte do louvor e ver das coisas maravilhosas que Deus tem feito no meio de vocês. O apóstolo Paulo, nosso querido amado apóstolo Paulo, ele começa a epístola aos Romanos. Ele nunca tinha ido em Roma, mas ele vai escrever da seguinte maneira: ele precisava passar em Roma porque ele queria ir nós não sabemos se ele chegou aí, mas ele queria ir para a Espanha. Pelo que nós sabemos, pela história, ele morreu em Roma. Mas ele vai dizer aos romanos assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estou falando agora, não para os romanos, eu estou falando para vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque
o testemunho de vocês tem sido dado entre as igrejas do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um, a família de cada um. Que Deus esteja abençoando o coração de cada um, o negócio de cada um e a fé de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou casado com a pastora Selma Cantagalli. Nós temos 4 filhos e 9 netos. Então, é uma bênção. E para mim está sendo uma honra estar aqui. Uma honra e uma responsabilidade. Espero que Deus, peço a Deus que não seja a última vez. Mas com certeza já está sendo um sonho para mim estar aqui com vocês. Amém? Vamos fechar os olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado por Tua palavra. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui. Obrigado pela visão que o Senhor tem dado ao Teu servo, pastor Vinícius. Senhor, que está não apenas posto aqui para nós a construção do templo, Pai, mas daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem realizado. Senhor, que a Tua palavra venha sobre nós agora de uma maneira sobrenatural. Que não seja apenas uma palavra de efeito, mas uma palavra de princípios. Uma palavra que venha realmente a nos mudar, a nos transformar pela Tua presença, pelo nosso entendimento. Querido Deus, que eu desapareça agora e que fique o Senhor, Tua palavra e o Teu Espírito se movendo no coração de cada um. Senhor, e que aquilo que for dito, Senhor, seja dito para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja engrandecido. Dá-nos entendimento, sabedoria, e ensina-nos, Senhor, a remir esse tempo, para aproveitá-lo da melhor forma possível, para engrandecer o Teu nome. No nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Quem me conhece sabe que eu gosto de ler vários versículos. Então, eu vou usar 2 textos para a gente ler, mas eu vou usar mais 3 depois, vou tentar usar os 3, pelo menos um deles eu sei que eu vou usar. O primeiro texto está em algo que o pastor Vinícius já pregou aqui, mas que eu quero ler novamente com vocês. Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Começa dessa maneira: e não vivam segundo os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou falar de novo. Pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui há uma coisa, eu vou usar esse texto, mas vou usar nossa última parte. Eu quero apenas lembrar aqui a vocês daquilo que nós lemos. Não há como eu experimentar a vontade de Deus com uma mente que não é renovada. Vou falar de novo. Muitos de nós acreditam que a doença foi Deus que colocou, que a separação foi Deus que mandou, o problema com o filho foi Deus que mandou, e aqui está falando totalmente diferente. Aqui está dizendo que a vontade de Deus para mim e para você sempre vai ser, não é de vez em quando, sempre vai ser. Quem pode dizer comigo? Sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Deus não tem uma vontade para você de derrotar você. A palavra de Deus vai dizer isso uma outra vez, de uma outra forma. Eis que eu sei, tenho pensamentos sobre vocês, muito maior do que aqueles que vocês pensam. Então, o que Deus tem para mim e para você, passa por uma mente renovada. Agora, vamos ao livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. Vai dizer assim: porque como imaginou o homem em seu coração, assim ele é. Vou falar novamente. Porque como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Interessante que os 2 textos que nós lemos estão ligados à mente.
Então nós, às vezes, quando nós pegamos essa palavra metanoia, é uma palavra grega, e é justamente usado aqui na palavra de renovação ou transformação, ela nos traz um entendimento bem maior do que aquilo que tem que ser. Então eu quero começar mostrando a você uma história com o pai estava passando com o seu filhinho perto de um circo, na época em que circo ainda podia ter animal, e ele viu um elefante enorme, pesando toneladas, preso por uma pequena corrente a uma cadeira, e o elefante não saía dali, mas totalmente pesado, força, aquela corrente não era para aquela corrente estar segurando ele. E o menino viu aquilo e perguntou: pai, por que aquele elefante não solta aquela corrente? Ele é mais forte do que aquela corrente. E o pai disse para ele: filho, ele nunca vai se soltar dali, mesmo tendo a força que tem, porque desde quando ele era pequenininho, quem o treinou colocou aquela corrente, e quando ele era pequeno ele tentava, mas aquela corrente era forte para ele arrebentar, e ele cresceu, e na mente dele aquela corrente ainda é segura. Eu vou falar isso de novo. Aquilo que às vezes condiciona a nossa mente foi colocado lá atrás, não por Deus. Só que hoje você é cheio do Espírito Santo. Só que hoje você tem a palavra de Deus. A questão é: como é que eu não consigo viver isso? Porque o condicionamento que eu tenho mental, por isso a Bíblia é tão clara em dizer: a maneira como eu penso eu vou viver. Se eu não tenho a mudança, e aqui há duas palavras para a mudança. A primeira delas, eu não quero ser muito técnico, mas a primeira delas foi a palavra que mudou, que foi anunciada depois de 400 anos de silêncio. Deus usa um profeta que volta a trazer a palavra dele a Israel. Vamos dizer que, para vocês entenderem melhor, entre Malaquias e antes de Jesus, apesar que foi a primeira mensagem que Jesus pregou também, nós vamos ter João Batista. E quando ele começa a pregar no deserto da Judéia, a primeira palavra que ele usa é: arrependei-vos. Pastor, mas isso não tem nada a ver. Arrependimento é de pecado? Não. A palavra no original, arrependimento, significa transformação da minha mente para que eu possa ir para onde Deus me colocou. Arrependimento significa voltar a Deus. Vou falar de novo. E aqui toda a palavra, as palavras mais poderosas da Bíblia, e eu sei que talvez eu vou causar uma confusão aqui, não quero causar, mas as palavras mais poderosas da Bíblia não tem nada a ver com id. Não que o id não seja importante, mas a palavra as palavras mais poderosas é volta. Vou dar um exemplo para você. Quando eu falo em redenção, o prefixo ré significa, no português, voltar. Redenção é trazer de volta. Se eu falar em restauração, trazer de novo a forma original. Está vendo? Se eu falar para você da palavra arrependimento, aqui nós temos o A em português, mas em inglês é repent. Vai dizer também, está falando que eu vou voltar a ter a mente que Deus colocou em mim. Preste atenção, não a mente que o medo colocou em mim, não a mente que a sociedade colocou em mim, não a mente que eu fui treinado a ter para nunca me soltar e viver os sonhos de Deus para a minha vida, para viver o propósito de Deus para a minha vida. Se eu falar em restituição, eu estou falando sobre trazer bens de volta, porque quando eu volto a quem? Eu tenho que voltar a Deus, que é a fonte da vida. Se eu saio de qualquer lugar, eu não posso chegar em lugar nenhum,
mas se eu saio dele, eu sei para onde eu vou. O nosso maior problema é esse. Nós nunca sabemos onde nós vamos chegar. Nós vivemos tipo, deixa a vida me levar. Não é não. É você quem controla. Ninguém tem o poder sobre a sua vida maior do que você mesmo. Por isso que quando você entregou a sua vida a Jesus, você confiou a Ele a sua salvação. E a salvação tem a ver também com essa mudança. A outra palavra é uma palavra eu usei essa palavra para vocês usando o arrependimento. Mas preste atenção, a outra palavra para mudança é techuvá, que é uma palavra para os hebreus, que significa literalmente essa mudança. Isso, eu sei que alguns de vocês vão dizer, pastor, esse negócio de arrependimento não colou não, preste atenção. Eu vou dar um exemplo para você. Quantas vezes você vem à igreja, você vai participar da ceia, você vai participar de um momento, e chega lá na hora, o pastor pede a você, orientado por Deus, examine-se você a si mesmo, e você traz aquele saco de problema, aquele saco de pecado, e coloca no altar. No outro mês, quando fizer o apelo, você volta com os mesmos pecados que você deixou no altar, você achou eles de novo. Porque a mente não foi mudada. A mente não foi o quê? Restaurada, trazida à forma original. Quem pode levantar a mão e dizer comigo, forma original? Então, o papel da metanoia é te trazer a forma original. Eu não ia citar, eu vou apenas mencionar rapidamente, porque eu tenho 3 textos e eu tenho que correr. Veja bem, em Gênesis capítulo 1 e 2, no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Se eu olhar bem, não há pecado, não há cântico. Por favor, eu não estou falando nada contra cântico, foi lindo o louvor. Mas também não há igreja. Há Deus e o homem. Alguém vai dizer para mim, o senhor está falando contra de jeito nenhum. A Bíblia fala que a igreja vai subir. Eu estou falando de 1 e 2. O homem não tinha limite, porque ele só olhava para Deus. Preste atenção, em Gênesis 1 e 2, Deus nunca falou para o homem sobre Satanás, porque Satanás é irrelevante. Eu vou falar isso de novo. Deus só falou aquilo que era importante para o homem. Satanás é irrelevante. Agora, quando Satanás se mostra a Eva no capítulo 3, aí começa o problema. E não começa porque ele veio colocando dúvida na mente do homem. Vou falar de novo. Ele vai perguntar através de uma pergunta. Ele vai falar o que Deus te falou. Interessante que ele não foi no homem, ele foi na mulher. Deus tinha falado com o homem tinha que ter falado com a mulher. Nós estamos, porque onde nós estamos, por causa de acréscimos. Por isso Deus odeia acréscimo. O Antigo Testamento termina com quem acrescentar uma palavra. Os evangelhos terminam quando quem acrescentar uma palavra. O livro de Apocalipse termina, quem acrescentar uma palavra é maldito. Porque lá no Éden, o que Satanás fez com a mulher foi acrescentar. E ele disse, olha, Deus mentiu para você. Vocês podem ser como ele, até maiores do que ele. O que ele te falou? E a mulher disse assim, ele disse para a gente não tocar e nem comer do fruto da árvore. Bolas, a árvore estava no meio do jardim. Deus nunca tinha dito para não tocar, Deus disse para não comer. Vou falar de novo. Então era pelo zelo, talvez Adão falou, não pode tocar. Só que Deus nunca falou para não tocar. Aí Satanás disse, toca.
Ela tocou, morreu não, então come. E ela não teve problema nenhum em pegar para Adão. O poder da mulher é influência. Eu sei que os homens vão ter reunião no sábado. A gente acha que a gente é, né? Um Sansão não segurou uma Dalila. Veja, ela só chegou perto de Adão e disse: querido, eu comi, é uma delícia, come. Ou seja, por causa de uma mudança de mentalidade, e aí nós vamos ver algo, quando Deus vem para se encontrar com o homem, de novo no jardim do Éden, ele pergunta a Adão, e Deus já tinha sabido, Deus sabia de tudo, Deus já tinha visto tudo. O mais interessante é que não há nenhum pedido de perdão, porque se há um pedido de perdão, o cordeiro já estava morto. Só que o homem vai dizer: eu ouvi tua voz e tive o quê? Para medo de quem o criou, medo de quem deu tudo a ele. Aí começaram os limites. Eu vou falar de novo. A questão do pecado é quando ele vai trazer medo. E eu preciso que você entenda isso, porque o Espírito de Deus colocou em meu coração, para que a gente possa ser livre nessa noite, é de medo, dúvida e engano. Vou falar de novo: medo, dúvida e engano. E o primeiro texto que eu quero mencionar com vocês está no livro de Juízes. Eu vou apenas, não precisa, eu vou ler para ganhar tempo. E aqui nós vamos ver sobre o que nós pensamos sobre nós. O que eu acabei de dizer, como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia fala que os midianitas vieram sobre o povo de Israel. E quando os midianitas vêm sobre o povo de Israel, Juízes 6, a Bíblia fala que eles bateram com toda a força, a ponto de roubarem tudo. Tudo que o povo fazia, tudo que Israel fazia era roubado. O que eles plantavam era roubado, o que eles criavam era roubado. E a Bíblia fala que eles chegaram a empobrecer. Mas eles tinham medo dos midianitas. Eles não tinham exército, os midianitas tinham. E a Bíblia vai dizer que um anjo, eles vão orar. Então é importante que você está aqui, você já recebeu a oração do seu pastor. Veja, tudo começa com uma oração. Uma oração é uma autorização para Deus agir. Alguém vai dizer para mim: mas Deus não precisa da minha autorização. Com certeza não. Mas você sempre vai ver Jesus perguntando para cego: o que queres que eu te faça? Para surdo, para mudo, o que queres que eu te faça? É lógico que estava na cara. Não, a questão é: aquilo que você fala autoriza Deus a fazer na sua vida. Levante a sua mão e você vai começar a autorizar Deus, através da sua oração, através da oração do seu pastor, a realizar maravilhas na tua vida. Mas se nós estamos o quê? Treinados pelo inimigo a ter medo, então eu vou ter medo no meu casamento, eu vou ter medo no meu trabalho, eu vou ter medo no meu sonho. A questão é que Deus trabalha com sonhos. A maneira de Deus falar, eu não vou poder demorar aqui, mas veja, Deus tem sonhos, Deus tem propósito, então Ele dá o sonho e Ele dá a visão. Vou falar de novo: propósito, eu acho que todo mundo fica perdido nisso. Se der uma outra oportunidade, eu volto para falar só sobre propósito. Propósito não é para quê, não é por que eu nasci, é para que eu nasci. Quando você entende o seu propósito, ninguém segura você. O seu propósito não é dado quando você vai para a escola, ou pelo seu pai, pela sua mãe. Simplesmente eles podem te dar educação, mas o seu propósito, quem te dá é Deus. Por isso, quando foram falar para Jesus: nós podemos te matar, ele disse: vocês não vão me matar, eu vou dar a minha vida. É diferente, vou falar isso de novo, é diferente. A questão é: você não pode matar um homem que já nasceu morto. Quando você sabe pelo motivo pelo que você nasceu, não é medo que vai parar você,
Não é uma situação anômala que vai parar você. Alguém pode ouvir alguém falando amém aqui? Então, vamos voltar aqui. Nós vamos encontrar um homem chamado Gideão. E a Bíblia fala que isso aqui é uma teofania, é uma aparição de Deus ou de Cristo no Antigo Testamento. Não é toda a versão que aparece, mas quando anjo está com letra maiúscula, igual Senhor com S maiúsculo, está falando de Deus. E a Bíblia fala que o anjo está debaixo de uma árvore, esperando chegar quem? Gideão. Você veio achando que ia acontecer alguma coisa, você sabia que ia ter o louvor, você sabia que ia ter oração, você sabia da oferta, você sabia da pregação, você só não sabia que Deus preparou alguma coisa para cada um de nós. Esse é o nosso problema de culto. A gente vem para o culto sabendo que Deus vai fazer tudo. A gente sabe apenas a liturgia do culto. O que Deus vai fazer, Ele revela a cada um de nós. Por isso a Bíblia fala para nós congregarmos, para nós nos ajuntarmos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, nós vamos ver que o anjo está esperando, e vamos ver como que o anjo chama a Gideão. Versículo 12, ele vai dizer: então o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse: o Senhor é contigo. E coloca uma qualidade: homem valoroso. Ele estava malhando trigo de madrugada para o inimigo não roubar. Ele estava trabalhando de madrugada para o inimigo não roubar. E ele vai falar para o anjo. Parece que, homem valoroso, com o que você está falando? Comigo não é. A questão é que nenhum de nós sabe o valor que tem. Quando você vai a uma dessas feirinhas xing-ling, você pode comprar qualquer coisa copiada, mas não é igual ao original. Eu vou falar de novo. Deus não trabalha com cópia. Deus só trabalha com o original. Você é original de Deus. Você é original de Deus. Você é original de Deus. Pronto. Eu tenho, pastor Vinícius conhece, é amigo dele. Meu filho mais novo. São dois, que são gêmeos. Pedro e André. São univitelíneos. Um é a cara do outro. A questão que, e graças a Deus eles são muito amigos, mas o temperamento totalmente diferente. Sempre foi. Isso mostra que você pode parecer com alguém. Eu odeio quando alguém fala assim: você parece com alguém que eu não conheço. Eu falo assim: você está enganado. Vive comigo primeiro, para depois você falar uma coisa dessa. Porque a aparência é aquilo que você vê. A convivência mostra quem é a pessoa. Agora, vamos ver aqui, quando Deus está chamando ele de homem valoroso. Que valor é esse? Ele vai dizer isso. Valor, não, ele ser inteligente, malhar de madrugada. Parece uma piada de Deus. Não, olha o que ele vai falar. Preste atenção. E Gideão respondeu: ai meu Senhor. Ele sabe que é Deus. Ele vai responder com letra. O Senhor aqui está com letra maiúscula. Se o Senhor é conosco, por que isso aconteceu? O inimigo veio. O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez Deus subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. De novo, você entendeu? O medo lá do Éden, igualzinho aqui. Deus, lá ele disse: Deus mentiu, aqui Deus desamparou. O que aconteceu primeiro? Saíram da presença de Deus, e aqui estão sendo escravos. Quando nós não temos as respostas, o medo vem. Nós paramos de acreditar em quem nós somos. E o que é pior, nós paramos de acreditar que Deus é capaz de fazer, daquilo que Ele é capaz de fazer. Eu vou falar isso de novo, que você não entendeu. Preste atenção. Aquilo que Deus é capaz de fazer, não é porque eu estou passando por um momento difícil, por uma situação difícil, que meu valor diminuiu.
O momento mais valoroso de Jesus não foi ele andando sobre as águas, não foi ele curando os enfermos, mas quando ele estava sozinho na cruz. E a Bíblia fala que quem passava balançava a cabeça e dizia: salva-te a ti mesmo, desce daí. A questão é que se ele poderia ter apelado e ter pedido para o governo romano, se Jesus tivesse descido de lá, nem eu nem você estaremos aqui. Ele não desceu para que nós pudéssemos subir, e nós precisamos entender a grandeza disso. E o anjo vai dizer, interessante que o anjo não vai tentar explicar nada, que é o Senhor, não vai tentar explicar nada. Olha, aconteceu por causa disso. Não, não, não. Ele começa a falar de você. Sabe por quê? Quando Deus começa, se Deus entrasse no nosso mimimi, Deus não tem interesse em dar respostas que nós criamos, de perguntas que nós criamos, mas Ele quer passar aquilo que Ele é, a partir da perspectiva dEle, não do nosso medo, não do nosso medo, não do nosso medo, não do nosso medo, não do nosso medo. E Ele vai dizer, Ele não mudou uma vírgula: varão valoroso. E esse homem vai dizer: como que eu vou livrar? Porque eu sou do menor da minha casa, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, complexo de inferioridade. Eu não estou tentando trazer, por favor, eu não estou tentando mostrar a você, a tentar comparar alguma coisa com nível em nível de psiquiatria, de psicologia. Não. Olha o que ele tinha feito com ele. Olha porque que ele está com dúvida sobre Deus. Olha porque que ele está com dúvida sobre ele. Eu sou o menor, do menor, do menor. Só que Deus disse: eu estou com você. Você e Deus sempre serão maioria. Você e Deus sempre serão maioria. Não interessa o que está acontecendo lá fora, você e Deus sempre serão maioria. Você e Deus sempre serão maioria. Eu tenho viajado, eu já viajei o mundo inteiro, já viajei o Brasil inteiro, e eu posso dizer para você uma coisa: conheço países onde o evangelho é proibido de pregar, e eu posso dizer uma coisa para você: você e Deus é maioria, não interessa onde você está. E Deus vai dizer para ele, eu vou resumir aqui: chama os homens de guerra. E a Bíblia vai dizer que ele vai reunir 32 mil homens. O porquê, como você lê depois, eu não vou ter tempo para isso, não é meu objetivo. O mais interessante é que Deus tem um senso de humor que é só dele. Ele olha 32 mil homens e fala: Gideão, tem muita gente aí. Espera lá, ele já tinha feito a conta. Eu vou enfrentar 138 mil, que eram os midianitas. Estou com 32, vai dar uma base de 4, mais ou menos 4 homens, então tá bom. Deus fala assim: fala para os medrosos voltarem. É duro, porque sabe por quê? É duro você lutar com medroso. Medroso não vai para. Medroso tem medo de vir para a igreja, medroso tem medo de orar, medroso tem jeito. Volta para casa. Sobra 10 mil. Gideão, está muito ainda. Espera lá, senhor, eu já estou refazendo minhas contas. Aqui o problema, quando parece que Deus está tirando coisa da gente, a gente começa a refazer conta, não consegue ver o que Ele está fazendo, porque a mente não está mudada. A vontade dele, aquilo que nós vemos aqui sempre é qual é? Mas a mente ferida vai achar que Deus está lutando, você está lutando contra Ele. Deus está lutando com você, não contra você. Ele vai estar dizer algo. Tem muita gente ainda, manda eles beber água, só os que beberem água, com cuidado, como se fosse um cachorrinho, que olha para um lado, que olha para o outro, que depende, sabe que a vida dele depende daquilo. Separa, os outros você pode mandar para casa. A conta de Gideão, pastor Vinícius, caiu por terra. Agora sobram 300 homens.
Deus disse: está muito ainda, mas vai com eles. Porque a questão, eu quero apenas que você entenda. O que ele disse no início? Eu sou o menor, do menor, do menor. E Deus disse para ele: vai nessa sua força. Então, se você é pequeno, vai com um pouco. A questão é que eu não estou olhando para o seu pouco, eu estou olhando que eu estou com você no seu pouco. É essa a diferença. E eles venceram. Na verdade, eles não precisaram nem lutar. Mas eles venceram 138 mil sem precisar lutar. Porque o Senhor era com eles. Ele disse: eu estou dando a vitória. Então, Deus fez de Gideão um juiz. Por quê? Ele mudou a mente dele. Por quê? Ele viu que não era o tanto que ele tinha, não era na força dele, era na força do Senhor. Por isso que quando a nossa mente, a metanoia acontece, nós começamos a entender que não vai basear apenas em nós, mas Deus vai trabalhar na nossa incapacidade. Quantos podem erguer as mãos e dizer comigo: meu Deus está comigo na minha incapacidade, e Ele é poderoso para me suprir em Cristo Jesus e através do Espírito Santo. Queridos, eu tinha mais umas duas coisas, mas eu vou pular aqui. Nós vamos para o segundo texto. E o segundo texto vai nos mostrar, que eu vou ler com vocês, vai nos mostrar uma coisa interessante. Eu quero que você abra em... Bom, não precisa abrir, eu mesmo vou abrir aqui. Êxodo capítulo 2. A Bíblia vai dizer que Deus olha para Israel no Egito, 430 anos se haviam se passado, e Ele vê num menino que ia nascer chamado Moisés. Esse não era o nome real dele. Deus o tirou, Deus o separou. Mas a Bíblia vai contar uma coisa interessante aqui sobre ele. Eu quero mostrar esse detalhe. A Bíblia vai falar no capítulo 2, a partir do versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos. Ele foi criado no palácio de Faraó e atentou para as suas cargas. E eu preste atenção numa coisa: Deus não deixou que Moisés fosse criado junto com escravo para não pensar como escravo. Deus, a mãe de Moisés olhou ele. É só você ler. Mas ele foi criado como príncipe no palácio de Faraó. Às vezes, da mesma maneira que Paulo conseguiu ver o mundo grego, porque ele vinha de lá, apesar de ser judeu, ele vinha de lá. É difícil para nossa mente ser mudada, ser transformada pelo poder da palavra. Preste atenção. Primeira coisa, o poder da palavra. Quem pode dizer comigo o poder da palavra? Quando o seu pastor está pregando para você, ele não está apenas soltando. Eu vi ele dizer aqui: a mensagem de domingo já está pronta. Se Deus já deu para ele algo para o domingo, Deus não está vendo a quarta-feira, Deus já está te vendo no domingo. Ele já está vendo as suas necessidades de domingo, só que Ele colocou a palavra no coração dele hoje. Deus nunca chega em cima da hora. Pode confiar. Agora, ele resolve ver como os irmãos eles estão passando. E ele vê, o que ele vê? Ele viu um egípcio, ele viu um egípcio ferir um irmão dele, um hebreu. Ele olhou para um lado. Sabe quando você vai fazer uma coisa que você não quer que ninguém veja? Você faz, olha para um lado, olha para outro. E ele faz o que? Ele mata o egípcio. E o enterra na areia.
Pastor, eu vou te pedir só mais um minuto que eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com metanoia, mas... E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 homens hebreus estavam brigando. E ele disse para o injusto: por que você está ferindo o seu irmão? O qual lhe disse: quem tem te posto por maioral sobre o juízo sobre nós? Pensas em matar-me como você matou o Egito? Ou seja, ele tinha visto. E então Moisés temeu. Pensa comigo uma coisa: sempre que é com os outros, a briga é dos outros, não é comigo. Mas se o pastor chegar e me corrigir, o que você vai fazer isso comigo? Você não entendeu ou não gostou de ter ouvido o que eu falei? Quando é com os outros, está certo. Mas quando alguém nos corrige, o outro está errado. Só que isso fez com que ele ficasse com medo. E ele fugiu. Ele largou o palácio, largou os irmãos. E aquilo feriu profundamente. Já no capítulo 3, a Bíblia vai dizer, começa dizendo: agora mais 40 anos tinham passado. Eu sei que alguém já deve ter falado que a vida de Moisés foram 120 anos, 40 anos no Egito, 40 anos aprendendo no deserto, depois 40 anos com Deus. Se eu falar que o tempo do deserto ele perdeu, porque a Bíblia fala que ele fugiu com medo, não diz que o medo saiu dele. E a maior prova é aqui no capítulo 3. Ele está rodando, ele está apacentando o rebanho de quem? Do sogro dele, ou seja, está bom demais. Não é meu, é do meu sogro. Está bom demais. Você não entendeu? Não é que você não vai abençoar alguém, mas Deus tem um projeto para você. E ele está fazendo o quê? Cuidando da ovelha dos outros. Outra coisa, ele está com 80 anos, e normalmente quem olhava a ovelha, o pastor já foi lá várias vezes, sabe disso. Quem olha é mulher. Então ele estava fazendo um trabalho que não era dele. Vou falar isso de novo. Olhando o que era dos outros, ainda fazendo um trabalho que não era dele. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo dos seus sonhos? O que você está fazendo da vontade de viver? Estou falando vontade de viver, de ser. Quem sabe de abrir uma loja, de fazer uma faculdade, de escrever um livro, de abençoar alguém, de abençoar mais a sua igreja. Quer ver você prosperar? Pega um sonho que Deus vai te dar, sobre abrir uma loja, sobre abrir um escritório, alguma coisa de Senhor, ou abrir uma construtora, seja lá o que for. Eu quero com isso manter a tua obra. Eu duvido que você não vai prosperar 100%. Mas esse é assunto para um outro capítulo. Ele vai, a Bíblia fala que Deus não apareceu para ele, tchá, 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 tchá. Moisés, sou eu, olha eu. Não. A Bíblia fala que Deus o chamou por uma coisa que todos nós temos: curiosidade. Ele passa no pé do monte com as ovelhinhas que ele não tinha que estar olhando, já estava velho demais para fazer aquilo. Ele olha e ele vê uma sarça pegar fogo. Ele passa, vai parar daqui a pouco. Ele passa de novo, a sarça está pegando fogo. A questão é que o Deus que está te chamando, ele não para de brilhar. Ainda que você não entendeu o que ele fez, ele não para de brilhar. Por último ele falou: que negócio é esse? Eu quero ver que coisa maravilhosa é essa, e eu vou chegar lá. E quando ele chega, aí Deus fala com ele: Moisés, Deus não chamou. Então, a minha mente mudada vai saber que Deus não vai me chamar por um psiu. Ele sabe o meu nome. Ele me teceu no ventre da minha mãe.
Antes que os meus ossos fossem formados, Ele já estava comigo, porque o meu espírito veio dEle. Agora, alguém pode dizer amém aqui? Olha o que vai acontecer, querido. Deus vai dizer para ele: Moisés, e Deus começa de novo. Deus não fala: olha, os seus irmãos já erraram com você, mas eu não vou errar não. Deus não precisa justificar Ele mesmo. Ele vai e diz: Moisés, eu quero que você volte para o Egito para tirar o meu povo de lá. Moisés falou: o senhor escolheu a pessoa errada. Errado estava ele, olhando algo que não era dele, fazendo um trabalho que não era dele, e ainda achando que Deus estava errado. Nós somos assim quando a nossa mente não é errada, a nossa mente não é mudada. Nós achamos que o errado é Deus. Por isso eu tenho dificuldade de confiar nele, de depender dele, porque parece que lá atrás ele falhou comigo. Ele me abençoou em 10 vezes. Uma que ele errou, eu... Faz isso. Você está respirando. Se Deus te guardou até aqui 2 anos, Ele tem um propósito para a tua vida, que Ele ainda não realizou. Quem pode dar um grito de vitória? Glória a Deus! Agora, veja bem, não te assusta comigo não, estou tentando ser bem comportado. Olha o que ele vai fazer. Deus, ele começa a dizer: eu não vou porque eu não sei falar, eu não vou. Começa o tempo de desculpa. Quais as desculpas que você dá para você hoje? Diante de Deus: eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou querer crescer na minha vida, eu não vou querer melhorar o meu casamento, eu não quero melhorar com meus filhos, não quero melhorar com meus pais, porque... Lembra que eu falei que o propósito não tem nada a ver com o porquê, mas para quê? Aí Deus resolve fazer algo. Lógico que eu estou passando em cima de pastores, eu estou passando por cima de, dentro da minha homilética, eu estou pulando vários textos aqui, mas veja bem. Aí Deus fala assim: Moisés, o que você tem na mão? Era um cajado, uma vara. Que ele tinha andado com aquela vara 40 anos. Vou falar de novo. Ele andou com aquela vara 40 anos. E ele não queria soltar a vara. E Deus falou assim: pega essa vara e joga na minha presença. Pelo menos isso ele se viu, foi obediente. Quando ele jogou a vara se transformou numa serpente. Vou falar de novo. Não se transformou num cordeiro, mas numa cobra. Ele andou 40 anos segurando uma cobra e não viu que era uma cobra. E a Bíblia fala que quando ele viu o cajado dele se transformar em cobra, ele saiu pulando. Imagina, com 80 anos pulando. E Deus disse: não, fica tranquilo, agora pega pela cauda. Ninguém manda alguém pegar uma cobra pela cauda, porque a cobra vai virar e vai morder, vai picar. Só que ele disse: a cobra é sua, não é minha. E quando ele pega aí volta a ser. Depois que Deus mandou fazer, o sentido do cajado mudou na vida dele. Por isso que você vai ver o tempo todo chamando a vara de Moisés da vara do testemunho. 40 anos, ele foi a vara que atrapalhou, era a vara do medo, era a vara do inconsciente de Moisés. Agora, na presença de Deus, tinha se tornado o quê? Uma vara de testemunho. Foi a mesma que foi usada para ser levantada diante do mar vermelho e o mar se abrir. Sabe, o que na sua vida você está guardando e que você tem que pôr na presença de Deus para mudar a natureza daquilo? Uau, você não entendeu? Eu estou falando, metanoia é a mudança de natureza. É uma alma, é um pensamento que é totalmente transformado. Olha aqui, Deus está mudando. Quando ele volta a pegar aquilo, ele tem um testemunho de Deus na vida dele. Agora não é mais uma cobra. Agora é algo que eu te revelei e eu estou colocando na minha presença para você. A segunda coisa é: você está confiando na sua mão, não está?
põe a sua mão no seu peito. Eu vou descer bem objetivo. Ele coloca a mão no peito. Quando ele coloca a mão, que ele confiava no peito, a mão dele fica toda leprosa. Quando ele olha, meu Deus, está leprosa, estava branca, leprosa. Deus diz, põe de novo. Quando ele põe, ele tira, a mão está normal. Você vai ouvir a minha palavra. E ele, outra coisa, eu não sei falar. Já falei com o seu irmão Arão, já está vindo no seu lugar. Ele vai falar por ti. E eu falo com você, você fala para ele, ele fala, de você eu não abro mão. É isso que Deus está te dizendo nessa noite. Que aquilo que pôs medo em você, Ele está te trazendo de novo para o seu propósito. Eu preciso encerrar. Eu não sei se vai dar tempo, pastor. Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, pelo menos eu li. Eu quero encerrar em João 21. João capítulo 21. Jesus já tinha ressuscitado. E os discípulos insistiam em não confiar nele. Para nós, para você, o que é o Jesus ressuscitado? O que representa para você o Jesus ressuscitado? O que vai mudar na sua vida o Jesus ressuscitado? A Bíblia fala que eles voltam para Galileia. Primeira coisa, em Jerusalém ainda, Jesus entrou na presença dos discípulos. Eles estavam escondidos lá. Ele entra, atravessa a porta, e ele não diz, eu vim condenar vocês. Paz seja convosco. Vou falar de novo. Paz seja convosco. Ele não foi para condenar. Ele foi levar paz, porque eles estavam com medo. Agora, Pedro está decepcionado. Ele viu Jesus ressuscitado. Ele viu Jesus, veja, mas ele está decepcionado. Começou a decepção quando ele negou a Cristo. Mas agora a decepção tinha piorado, porque ele estava decepcionado, era com Jesus. Com ele em relação a Jesus. Quantos de nós é a mesma coisa? Eu posso pensar coisas altas sobre mim, porque Deus não pensa. Eu não posso, veja, gente, eu não estou falando de ser soberbo, ser arrogante. Eu estou apenas dizendo, olha para o seu Deus, olha para a palavra dele. Veja bem, as coisas mais poderosas de Deus estão em você agora. Você está achando que poderoso é rua de ouro, é portal de cristal? O sangue dele está em você. O nome dele, você empresta seu nome para alguém? Não. Você assina seu nome em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ele disse, o meu nome vai habitar em vocês. Então, o próprio nome de Deus está em você, através de Cristo. Mas vou parar por aqui. Veja, com tudo isso, Pedro ainda está com decepção. O primeiro estava se vendo menor, o segundo com medo, e aqui o terceiro com decepção. Os dois primeiros, Deus teve que mudar a mente. E agora? Jesus já tinha ressuscitado. Para que Pedro vai mudar alguma coisa? E a Bíblia fala, olha o que é seguir alguém que está com a mente ferida. Parece que não aconteceu nada. E ele diz, vou pescar. Jesus tinha tirado dele de lá, ele voltou para onde Jesus tinha deixado, porque ele tinha um barco. Enquanto você tiver um barco para voltar, Jesus se prepara, nunca vai ser o primeiro na sua vida. Você sempre vai lembrar do plano B. Deus não trabalha com plano B, Ele trabalha com a sua fé, com o amor dEle, com o poder dEle, que não falha. O amor dEle não falha, o amor dEle não falha, o amor dEle não falha. E o que é pior, a Bíblia fala que os outros foram com ele. Eu tenho que acreditar, porque a Bíblia fala que Pedro era pescador, mas eu não vi na Bíblia uma vez Pedro pescando, se Jesus não estivesse perto. Ele nunca pescou nada. Não é à toa que a sogra dele passou mal.
Imagina você casar com ver sua filha casando com, eu sou um pescador, mas não pesca nada. Eu sou um pedreiro, mas não sabe levantar uma parede. Eu sou um advogado, mas nunca pego uma causa. Deu para você entender? Pior que eu vou pescar, carregou muita gente com ele, inclusive quem não era pescador. Entrar no barco. Cuidado com quem tem o segundo barco. Cuidado com aquele irmão que está com a mente ferida. Eu não estou falando para você julgá-lo. Estou falando que uma mente liberta outra. Uma mente escrava vai tentar escravizar outra. O que ele vai fazer? De novo, vão pescar a noite toda e não vão conseguir nada. Aí Jesus chega. Tem peixe? Para a mulher do poço ele pediu água, a mulher não deu, ele deu água para ela. Para os discípulos ele chegou e disse: tem peixe aí? Senhor, a noite toda nós pescamos. Eles não conseguiram ver direito, ainda que a Bíblia diz que eles sabiam que era Jesus. Não tem nada aqui. Ele falou assim: então lança de novo o lado direito. A direção Jesus sempre vai saber. Quando eles pescaram, que Pedro já tinha tido aquela experiência, que ele puxou, ele falou: só tem um que faz esse tipo de coisa. A rede estava lotada de cheio. Ele pula e, mesmo sem saber nadar direito, ele chega na praia. Mas chega na praia, ele não fala nada. Agora o mais interessante, preste atenção nisso. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram na praia, com aquele tanto de peixe, já tinha peixe assado para eles. E pão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pão, você passa na padaria ali agora e compra. Na época de Jesus não era assim. Aí eu gosto de lembrar de quando Satanás diz: transforma essas pedras em pães. Ele diz para você: não. Agora, está lá na praia, tem pão e tem peixe. Veja, e eles ficam calados. Eu vou tentar, já estou encerrando mesmo. Depois que eles comem, ninguém fala nada, todo mundo calado. E Pedro na decepção dele ainda, mas agora ele está comendo de novo peixe e pão, da onde ele não sabia que tinha vindo. Da mesma maneira que você vai começar a ver, quando a sua mente é mudada, você vai comer coisas da onde você nunca veio. Vai vir recursos para você, porque uma mente renovada atrai recursos de Deus para a sua vida. Veja, atraiu para Gideão, atraiu para Moisés, e agora Pedro está lá. Agora já não há mais decepção. Mas como que eu sei disso? Quando você lê no texto, ele vai dizer, no texto grego, isso aqui foi escrito em grego, João vai escrever em grego, apesar de que ele falava um pouco de hebraico, mas a língua dele era aramaico. Mas como ele viveu muito tempo em Éfeso, então ele falava grego, então ele vai escrever em grego, e ele vai contar essa palavra aqui dizendo, e ele vai fazer um trocadilho. Você vê esse trocadilho quando você lê no grego, no koiné, que foi escrito o Novo Testamento. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Para nós, amor tem muitos significados. No hebraico tem no grego tem 4 significados. Ele pergunta: tu me agapou? Ou seja, você me ama com um amor supremo. Pedro falou: eu acabei de negar o Senhor agora, neguei o Senhor lá atrás, estou negando aqui agora. É lógico que não. Ele estava sendo sincero. Pela primeira vez, ao invés de medo, ele estava sendo sincero. Diz: Senhor, tu sabes que eu não. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me agapou? Ele diz: Senhor, tu sabes que não. Eu não consigo te amar nesse nível que o Senhor está pedindo. Aí Jesus, na terceira vez, ele vai falar: Pedro, tu me filéu. Não é filé mignon não, viu? Filéu é um tipo de amor de igual para igual, que você sente pelo irmão.
você é capaz de amar. Já que você não consegue me amar como um ser maior, mas pelo menos como seu irmão, você é capaz de me amar. Aí ele coloca no nível. Aí ele vai dizer: vai e apacenta as minhas ovelhas. E como Pedro vai morrer no final, não com amor filéu, mas com amor ágape. Ele é capaz de dar a vida por Jesus, coisa que ele não era antes. Então, a mente dele foi renovada no momento em que Jesus mostrou para ele que ele estava falando para ele no nível dele, mas mostrando um nível que ele ia chegar. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, falando no seu nível, para você entender no nível que ele quer colocar você, através da mudança da sua mente. Você não é como aquele elefante que eu falei no início, que está preso por uma corrente. Essa corrente está caindo hoje. Não é medo, não é sentimento de fracasso e não é decepção que vão parar você, mas a sua fé. O justo anda pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Veja bem, só vai crescendo em você, porque a mente, a Bíblia é bem clara em dizer: você, eu e você temos a mente, não do medo, não da derrota, mas nós temos a mente de Cristo. Fique em pé no seu lugar. Eu não vou ler o versículo, já estou atrasado. Mas eu não sei como ter a mente de Cristo. Começa lendo a sua Bíblia. Segundo, vai ouvindo o seu pastor. Terceiro, seja cheio do Espírito Santo. Quantos entenderam isso? A minha mudança de mente, a minha metanoia, a minha renovação e a minha transformação, para experimentar que Deus é sempre o quê? O que é que fala em Romanos 12, 2? Boa. Sempre. De novo, você não esquecer. Se está acontecendo alguma coisa fora disso, você só tem dois pensamentos: ou Deus está me tirando da situação, eu sei que isso não é de Deus. Vamos parar de acusar a Deus pelo que Ele não fez. Vamos parar de ter medo dEle. Vamos parar de duvidar dEle naquilo que Ele é capaz de fazer. E se prepara, sua empresa está chegando, seu carro está chegando. Não para você dar desculpa. Sabe, pastor, teve uma vez que um irmão da igreja, eu estava orou muito tempo para conseguir um carro. Ele conseguiu o carro. Próximo domingo ele chegou para mim e falou: pastor, eu moro em Nova Lima, eu não vou poder mais vir. Ele ia de ônibus. Agora com o carro ele não podia ir. Por quê? A gasolina está cara. Imagina hoje. Eu falei para ele: querido, Deus não te dá o cavalo sem te dar o capim. Se você pedir o cavalo, Ele vai te dar o capim. Pronto. Nós temos que acreditar que a obra de Deus é sempre o quê? Boa. Se é perfeita, vem completa. Pronto, é isso. Então, que essa noite você deixe o Espírito Santo e a palavra dele mexer. Porque a mente de Cristo, esse é um outro assunto, mas a Bíblia diz: vós tendes a mente de Cristo. Puxa, como? Se a Bíblia diz, eu não vou duvidar. Eu vou me libertar de uma mente que me prende a algo que não me leva a lugar nenhum, e vou crer naquilo. Vou olhar, vou passar a estudar a vida dele de uma outra forma. Não importa quem me decepcionou, não importa quem me enganou, não importa quem me traiu. É nele, é para ele e é por ele que eu estou vivendo. Erga suas mãos para o Pai. Não vai, queridos, não vai dar nem tempo de orar, mas eu quero que você solte a sua mão para o Pai. Levante sua mão, por favor. E você vai pedir: Senhor, eu não sei se é possível, pastor, se pode. Eu sei que você já colocou sobre o coração. Eu quero que você ponha sobre a sua cabeça: mente
A gente sempre pensa na cabeça, mas não é não, tá? É coração mesmo. Mas põe na sua cabeça pra você lembrar. Peça a Deus agora. Tu tens liberdade, xalacana labaxaia. Tu tens liberdade de mexer na minha vida, na minha maneira de pensar. Que eu pense como, não apenas como Adão antes da queda, mas que eu pense como Cristo, aleluia, que é o último Adão, cheio do Espírito Santo. Que eu possa ver com Ele, que eu possa entender a Ele, e que eu possa ver as coisas do jeito dEle, não do meu jeito. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada um que está aqui, seja ministério, seja família, seja negócio, seja escola. Senhor, nós estamos vindo de uma pandemia, o mundo todo está parado sem saber o que fazer, mas o Senhor está mostrando aos teus filhos para onde ir, o Senhor está mostrando aos teus filhos o que fazer, o Senhor está mudando, renovando pela palavra, pela tua palavra e pelo teu Espírito, a forma de pensar, a forma de agir de cada um, no nome que está acima de todo nome. Amém. Querido, volte para casa. Eu queria continuar orando, mas o tempo realmente já estourei. Me perdoe, pastor. Que Deus abençoe. Se a gente não se vê, a gente se vê na glória. Mas que cada um de vocês tenha anotado isso. Outra coisa, não confie na sua mente. Você chegar lá fora, pegue os versículos que eu citei, as passagens que eu citei, chega em casa e marca. Diz: Senhor, assim como o homem pensa, eu não quero mais pensar como um medroso, nem como um covarde, e nem como alguém que fracassou, ou que acha que fracassou. O Senhor está me renovando. Que o Senhor te abençoe, e que você possa em tudo prosperar para a glória dele, porque a vontade dele, numa mente nova, sempre você vai ver e vai enxergar, é boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Eu amo vocês.